Boa noite, sejam bem-vindos ao STP em Linha, edição de sexta-feira, 21 de março de 2014. O ato central das comemorações dos Dias Internacionais da Floresta, da Água e da Meteorologia aconteceu hoje sob o lema Água e Energia. Para a direção dos recursos naturais, a sensibilização é a principal arma para minimizar os problemas relacionados à desflorestação e ao mau uso dos recursos hídricos que se tem verificado no território nacional. O ato central das comemorações aconteceu na Casa das Artes, Utopias e Cultura, Cacau, e foi presidido pelo Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente. Segundo Fernando Maquengo, a política de distribuição de terras a pequenos agricultores provocou um índice elevado de desmatamento devido à falta de acompanhamento aos beneficiários. O governo vem envidando esforços no sentido de proporcionar a um número cada vez maior da população o acesso à água potável, sobretudo. Esta é uma tarefa importante e que está, neste caso, inserida no meu ministério. Ainda muitos santomenses ainda vivem sem acesso à água potável. Embora São Tomé e Príncipe seja um país onde podemos dizer que há muitos fios de água, muitos riachos, muitas ribeiras, e onde poder-se-ia fazer um melhor aproveitamento da água e fornecê-la a todos os cidadãos. A EMAI, empresa de água e eletricidade, a única responsável pelo abastecimento de água em São Tomé e Príncipe, também se fez representar no evento. Walter Mota, técnico da Unidade de Execução de Projetos da EMAI, revelou que a empresa tem alguns projetos em curso para melhorar o abastecimento de água em algumas localidades do país. Nós reconhecemos que tem sido bastante difícil atender a demanda do consumo de água, mas também estamos convencidos que estamos no bom caminho, estamos a fazer um bom trabalho, fazemos um enorme esforço para gerir os poucos recursos que temos à disposição. Temos o projeto do Rio Douro, que vai reforçar o sistema de Monte Macaco, que vai abastecer grande parte do distrito de Lobata e algumas comunidades do distrito de Mesós. Este projeto consiste em captar água do Rio Douro, seguidamente de uma estação de tratamento de água e, posteriormente, a rede de distribuição aos diferentes reservatórios existentes e a construir. A diretora dos Recursos Naturais, Lígia Barros, apelou a todos para que realizem e participem em campanhas de sensibilização que incentivem o plantio de árvores, o combate ao corte ilegal de árvores e a racionalização no consumo de água. Apelamos os jovens, a população em geral, que conjuntamente com as instituições estatais, ONGs e privados, joguem um papel preponderante nesta ação, efetuando campanhas de sensibilização, incentivando o plantio das árvores, combatendo o corte anárquico das mesmas, que se vem observando em todo o território para diversos fins, assim como demonstrando a necessidade da racionalização e do controle da água e da proteção das infraestruturas e equipamentos que garantem a correta gestão de referidos recursos. Sob o lema Água e Energia, as comemorações dos Dias Internacionais da Floresta, da Água e da Meteorologia aconteceram neste único evento para mostrar a interligação entre as três vertentes. A comunidade de Filipinas acolheu a cerimônia de plantio em alusão ao Dia Mundial da Árvore e da Floresta. A atividade visou sensibilizar os agricultores daquela parcela do território nacional sobre a importância das plantas para o equilíbrio ecológico.
Instituído pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação FAO em 1972, 21 de março é o Dia Mundial da Árvore e da Floresta e serve para sensibilizar a população mundial sobre a importância da preservação das florestas. Para este ano, a FAO elegeu como lema a floresta e o futuro. Em alusão à data, a Direção das Florestas promoveu uma ação de plantio na comunidade de Filipinas. A implementação, portanto, reside no facto que a madeira continua a ser, portanto, o nosso principal material de construção, e é uma necessidade, portanto, de nós plantarmos, portanto, para nós garantirmos, portanto, a sustentabilidade deste recurso e não só, por outro lado, para nós mantermos, portanto, o equilíbrio climático e o equilíbrio ambiental. Essa razão, portanto, que a comunidade internacional mobilizou, portanto, o dia 21 de março para sensibilizar as pessoas, divulgar e sensibilizar as pessoas a importância, portanto, da árvore, a importância, portanto, das florestas, portanto, para a manutenção, portanto, do clima e para a manutenção, portanto, do ambiente de uma forma geral. A iniciativa foi abraçada pelos agricultores. Eles entendem que as suas plantações necessitam de árvores de sombra e aderiram à campanha. Essa atividade é de louvar, porque nós anteriormente produzíamos muito cacau em Santo Tomé e também anteriormente havia muitas árvores. Com destruição, aqueles que tomaram pequeno terreno, em vez de sobreviver com o seu soro, derrubaram muitas árvores. E essa razão, essa atividade é de louvar. É para continuar, não vai parar por aí. Nós devemos plantar para a construção dos nossos filhos, porque nossos filhos, nossos netos irão precisar de madeira para a construção das casas. Eu gostaria de deixar a mensagem para todos os santomenses, os agricultores, médios empresários, tudo que é para controlar as árvores nos seus lotes, porque sem árvores nós não podemos viver, porque a natureza vai se fugir. Eu gosto de deixar mensagem para os companheiros meus para proteger cacau e aceitar planta para plantar, para proteger o nosso terreno. Eu acho importante porque a árvore ajuda as plantas a crescer devido ao sol, protege o sol, protege muitas coisas. E com isso, eu devo tratar a planta, plantar árvores de sombra, mesmo quando que eu vejo que as minhas plantas estão precisando de proteger solo e tem que arranjar com esse choca de bananeira, ajudar a serração de madeira, pôr no pé das plantas, porque quando o garvana vem para a planta aguentar. Nós não devemos cortar, porque essas árvores que nós cortamos destrói as plantas, porque com as plantas ajuda a proteger o solo, porque se planta com muito sol não desenvolve. Com esta ação, a Direção das Florestas pretende que não apenas os agricultores, mas a população em geral ganhe o gosto e decida plantar uma árvore. O diretor das Florestas explicou por que a comunidade de Filipinas foi eleita para acolher esta atividade. A Filipina, portanto, entra nesta atividade de hoje para assinalarmos o dia 21 de março, porque é uma comunidade que está bastante empenhada na produção de cacau biológico e, como nós sabemos, portanto, os cacoeiros não produzem, portanto, a luz do sol direto. Por isso mesmo, precisam, portanto, de planos de sombreamento. E a razão como a Organização das Florestas está preocupada com esta problemática, nós produzimos plantas e distribuímos às comunidades agrícolas. E a comunidade filipina, mais do que nunca, portanto, é uma comunidade que precisa, portanto, de plantinhas, portanto, para fazer sombreamento aos cacoeiros, porque o cacau continua a ser, portanto, a base dos nossos produtos de exportação. As florestas são os pulmões do planeta, garantem a qualidade de vida na Terra e são responsáveis pelo equilíbrio ambiental e climático. Entretanto, o uso predatório das mesmas tem colocado em perigo a vida no planeta. A desflorestação desordenada tem causado o empobrecimento dos solos e catástrofes naturais, colocando em causa a segurança das pessoas. Por isso, é necessária a colaboração de todos para proteger as florestas. Plante uma árvore, plante o futuro do seu filho, do seu país e das futuras gerações. Vamos para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já. Por trás de um livro está a história e a vida do escritor.
Semanalmente, Sônia Carvalho abre as páginas do livro e convida-nos a mergulhar e desvendar a pessoa que está por detrás do escritor. Páginas abertas, valorizando a vida do escritor e a sua obra. Agora sim, em qualquer parte do mundo, você pode estar conectado a Santo Tomé e Príncipe. Tamara Águas leva até si diariamente informações da atualidade de Santo Tomé e Príncipe no canal Andin Life. Estamos de volta para a segunda parte do STP em linha. A Secretaria Permanente da Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas irá publicar em outubro deste ano um relatório sobre as receitas petrolíferas das licitações da Zona Exclusiva e da Zona Conjunta São Tomé e Príncipe, Nigéria. Este órgão encontrou-se hoje com representantes de organismos internacionais envolvidos para preparar as documentações para a contratação de um consultor que irá elaborar o documento. A reunião do Subcomitê de Iniciativa para a Transparência das Indústrias Extrativas, Nigéria e São Tomé e Príncipe aconteceu hoje na sala de videoconferência das Nações Unidas. José Cardoso, secretário permanente de ITIE em São Tomé e Príncipe, falou o que foi este encontro. Este encontro é uma reunião do Subcomitê de Iniciativa para a Transparência, Nigéria, São Tomé e Príncipe. Como pode reparar, nós estamos numa sala de videoconferência precisamente para ligarmos com a Nigéria, também com o Banco Mundial nos Estados Unidos e também com o Secretariado Internacional do IITI em Oslo, na Noruega. O encontro foi presidido pelo ministro do Plano e Finanças, Hélio Almeida, que é o presidente do Subcomitê São Tomé e Príncipe, Nigéria. O encontro teve como principal objetivo discutir e aprovar alguns documentos do comitê. O objetivo deste encontro é discutir e aprovar alguns documentos. O mais importante deles é os termos de referência para a contratação da empresa consultora que vai fazer o primeiro relatório do IITI para São Tomé e Príncipe. Trata-se de um relatório que será feito sobre os recursos já obtidos a nível do petróleo na zona conjunta com a Nigéria. A reunião foi presidida por São Tomé e Príncipe e contou com a participação através de videoconferência da outra parte envolvida, Nigéria e também o Banco Mundial. E porque hoje é sexta-feira, vamos fazer a nossa habitual análise dos principais assuntos que marcaram a semana. E o nosso convidado de hoje é Liberato Muniz. Liberato, boa noite. Boa noite. Obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite para, enfim, conosco refletir sobre os assuntos que mais marcaram esta semana. Diga-nos qual foi o assunto que mais chamou a sua atenção durante esta semana que agora termina? Bom, primeiramente, um dos assuntos que me chamou de veras atenção é a conferência do ex-presidente da República, Dr. Miguel Trovoada, em resposta ao atual presidente da República, Dr. Manuel Pinto da Costa. Isso fez-me a memória de que efetivamente a democracia está viva em São Tomé e Príncipe e recomenda-se. Porque assistir a conferências de imprensa em que nós temos a liberdade de dizer aquilo que nós pensamos, para mim é um evoluir das coisas e é pensar que São Tomé e Príncipe está no bom caminho, independentemente das intrigas, dos mal-entendidos que existem. Existe um país que quer funcionar, existe uma democracia aberta, plural, em que as pessoas têm a liberdade de, no momento que entenderem, dar a resposta que melhor entenderem. E o que leitura faz? Esteve, né, na conferência de imprensa, e que leitura faz, enfim, deste confronto? O ex-chefe de Estado acusa o Presidente da República de ter faltado com a verdade relativamente aos motivos que conduziram à sua prisão durante o regime de partido único. Que leitura faz deste Bom, eu já disse isso várias vezes, que eu não vou ajuizar daquilo que o Dr. Miguel Trovoada disse, nem tão pouco vou ajuizar daquilo que o Dr. Manuel Pinto da Costa disse. Eu acho que são duas pessoas adultas e elas próprias conhecerão melhor do que nós o que efetivamente aconteceu. Na minha opinião, cada um tem transmitido a sua verdade e eu já havia desafiado, assim como fez o Dr. Miguel Trovoada,
o melhor seria um debate público entre os dois, de modo que se tivesse a oportunidade de esclarecer, de questionar, de forma a nós podermos apreendermos daquilo que aconteceu. De qualquer das formas, eu julgo que há pontos negativos e pontos positivos nessa conversa de imprensa, porque uma coisa que me chocou de veras foi saber que, na altura, caso seja verdadeiro, que os filhos sofreram tanto com a perseguição política que se fez. Eu acho que este tem sido um dos males em São Tomé e Príncipe. As pessoas não têm conseguido superar essas dificuldades de aceitar os outros como adversários políticos e não como inimigos políticos. E eu acho que se isso aconteceu efetivamente no passado, há que dar as mãos, há que encontrar uma forma de reconciliação, mas antes dessa reconciliação é preciso esgrimir os argumentos para que as pessoas possam saber efetivamente o que aconteceu. Porque a história faz falta ao futuro e ao presente. E é bom que nós saibamos efetivamente o que aconteceu, não para condenarmos ninguém, mas para realmente podermos avançar e dar um salto em relação àquilo que é São Tomé e Príncipe. Um dos aspectos que eu também considerei é que o Dr. Miguel Trovoada, quando convidou todos os jornalistas e o público em geral para a conferência de imprensa, em que ele falou sensivelmente 2 horas e 10 minutos, eu estava à espera que essa conversa de imprensa fosse aberta a perguntas, porque muita gente tem dúvidas e por aí fora, e que houvesse efetivamente uma lição daquilo que é a democracia. Infelizmente, isto não aconteceu, mas estou em crer que o Dr. Miguel Trovoada também terá reconhecido este erro e no futuro, numa outra oportunidade. No final foi colocada essa oportunidade para se fazer a pergunta. Talvez pela extensão, né, os jornalistas não quiseram colocar questões, mas no final foi dada essa opção, não é? Sim, eu acho que essa opção foi já extemporânea, porque não se criou talvez o melhor clima para que ela acontecesse. Mas eu acho que, como eu disse, o essencial foi que o Presidente da República, o ex-Presidente da República, respondeu na altura que o atual Presidente da República entender responderá, mas de qualquer das formas eu acho que o melhor de tudo seria um confronto, não só entre os dois, mas entre toda a geração de Santa Isabel. Eu acho que é imperioso que se esclareça de uma vez por todas o que aconteceu, porque nós temos tido um país que tem se resvalado em debates, em atrocidades não boas para o país, devido a duas famílias. Eu acho que o país não pode estar de maneira nenhuma refém nem do Dr. Miguel Trovoada e a sua família, nem do Dr. Pinto da Costa e a sua família, ou os descendentes. Porque eu julgo que, mais do que os pais, eu acho que os pais são aqueles que criam. E hoje em dia nós podemos ver na cidade de São Tomé que muita gente já se considera filho do Dr. Miguel Trovoada, como muita gente também se considera filho do Dr. Manuel Pinto da Costa. Isso num sentido muitas vezes não bom para a sociedade, num sentido de guerras políticas desnecessárias que não têm trazido nada de bom para o país. E eu acho que se essas duas famílias, se os dois principais elementos dessas famílias se entenderem, se forem capazes de trazer à colação aquilo que aconteceu de uma forma desapaixonada e cada um reconhecer perante a sociedade os seus erros, eu acho que nós sairemos a ganhar. Principalmente nós estamos agora numa época do diálogo nacional. Eu acho que um diálogo entre o Presidente da República atual e o ex-Presidente da República e toda uma família, desde o Dr. Guadalupe de Seita, desde o Grupo de Associação Cívica, desde outros políticos como Guadalupe de Seita, como José Freire Lauchong, pessoas que também têm um passado, eu acho que seria bom que de uma vez por todas se esclarecesse isso e que de uma vez por todas isso passasse para a história e não fizesse parte daquilo que tem prejudicado o desenvolvimento e o entendimento entre os homens em São Tomé e Príncipe. Este debate é pertinente sob pena de colocar em causa o próprio desenvolvimento do país, não é? Porque, como mencionou o próprio ex-chefe de Estado durante a sua conferência de imprensa, a memória do passado não pode ser impedimento para o desenvolvimento do país. A perseguição, enfim, esta carga que envolve toda a história das duas famílias e das duas figuras no passado tem trazido para o presente situações de crispação. De que forma isto pode ser ultrapassado também? Eu acho que isso tem que ser ultrapassado com boa vontade. Eu acho que os homens devem estar predispostos a reconhecerem os seus erros e a dizerem, basta, é a altura de nós mudarmos. Isso porque eu acho que tanto o Dr. Miguel Trovoada como o Dr. Manuel Pinto da Costa, como outros políticos que o acompanham, não estarão de certeza satisfeitos com o estado do país.
E eu acho que os políticos devem sentir-se orgulhosos por aquilo que fazem. E em São Tomé e Príncipe, infelizmente, os nossos filhos, nós próprios, muitas vezes não nos sentimos orgulhosos das pessoas que já foram nossos dirigentes em São Tomé e Príncipe. Há coisas boas, sim senhora, mas nós queríamos que as coisas fossem verdadeiramente melhores, nós queríamos que as coisas estivessem a caminhar, nós queríamos que os nossos filhos vivessem num ambiente razoável de debate político, e nós queríamos que não houvesse de maneira nenhuma, nem sequer a tentativa de perseguição numa sociedade plural que nós todos queremos. Outro assunto que, enfim, marcou a semana foi a conclusão das reuniões de auscultação para a preparação do Diálogo Nacional. A região autónoma do Príncipe concluiu assim esta etapa para esta conferência que deverá acontecer de 24 a 28 do corrente mês. Como avalia esta reunião? Chegou a acompanhar o que aconteceu, os discursos do Presidente da República e do Presidente do Governo Regional durante a reunião de auscultação na região autónoma do Príncipe para o Diálogo Nacional? Sim, eu acompanhei e devo dizer que é de registrar as palavras do Presidente do Governo Regional, chamando a atenção para uns pontos essenciais de entendimento que se deve encontrar dentro de São Tomé e Príncipe. E eu entendo que este momento de diálogo é vital para o país. Mas ele, como sabe, ele parte desde o princípio amputado de uma perna, digamos assim, quando o ADI não faz parte deste grupo de diálogo. Mas o ADI é livre de o fazer, é livre de escolher o momento que quer entrar, mas, de qualquer das formas, eu acho que é de todo negativo que eles não participem. A este propósito, o Presidente da República afirmou que, enfim, foi uma opção, né, declaração política do ADI, de não participar do diálogo, mas que continua aberto o convite para que o partido participe do diálogo. O que tem a dizer dessa expectativa? Enfim, tem alguma coerência dessa expectativa em relação à participação do ADI no diálogo? Sim, eu acho que o diálogo político é constante e permanente. Eu acho que o diálogo que irá acontecer do dia 24 ao dia 28, com ou sem o ADI, não será nunca impeditivo de depois do dia 28 haver esse diálogo também com o ADI. Eu acho que tudo que se decidir agora terá de certeza também que ter o aval do ADI, porque, como sabe, as decisões não serão vinculativas, as decisões dependerão de certeza dos trâmites normais de um país democrático. O que quer dizer que a própria Assembleia da República, que é onde estará de certeza o ADI, então eles terão a oportunidade de certeza de darem o seu aval ou não em relação a muitas coisas. Então, eu acho que a vantagem deste debate, independentemente da não participação do ADI, é podermos falar um pouco. É nós podermos escutar mais a população, é nós podermos apresentar os nossos argumentos, e eu estou certo que, independentemente de não estar lá os representantes do ADI, estão lá pessoas que com certeza são afetas ao ADI, que irão expor os seus problemas, e que no futuro se apele que o diálogo seja permanente. Nós não temos que esperar para o diálogo nacional para podermos entendermos. Eu acho que São Tomé e Príncipe chegou a esse aspecto, a esse ponto, porque nós temos sido muito inimigos uns dos outros, digamos assim. Nós não temos encontrado os consensos. Parece que existem muitas coisas a nos dividir quando elas não existem. Ainda durante a reunião de auscultação da região autónoma do Príncipe, o presidente do governo regional, José Cassandra, afirmou que o país vive num estado de guerra. O que tem a dizer sobre isso? Que leitura faz disto? Isto é verdadeiro. Porque o que nós assistimos, e eu recorro às palavras do Dr. Miguel Trovoada durante a conferência, em que ele dizia que a família Trovoada é perseguida administrativamente no país. Isto não é mentira, só que não é exclusivo da família Trovoada. Tem sido uma constante dependendo de quem está no poder em São Tomé e Príncipe. Ou seja, a guerra quase que surge depois de saber quem é o poder. E isso não pode ser. A nossa administração, as pessoas têm que viver num clima de paz, num clima de sossego, num clima de entendimento e, sobretudo, com linhas orientadoras que façam com que o nosso país possa progredir independentemente de quem lá estiver. Agora, o que nós temos tido em São Tomé e Príncipe é praticamente uma vontade de duas famílias em que, eu não digo famílias assim, mas famílias políticas provindas do mesmo sítio, que não tenha conseguido debelar os males do passado e tenha prejudicado sobremaneira todo São Tomé e Príncipe com guerras desnecessárias. Então, quando o Dr. José Cassandra fala de guerra
permanente. Isto é verdade. Nós temos um país que desde 1991, com a implementação da democracia, ainda não tivemos um único governo que tivesse chegado ao fim. Nós temos tido constantemente quedas do governo por todas as razões, mas sobretudo por razões de agendas pessoais e sobretudo por nós queremos dizer sempre que nós somos o salvador da terra. Os santomenses têm que se convencer que ninguém vem salvar São Tomé e Príncipe. As únicas pessoas capazes de salvar São Tomé e Príncipe somos todos nós. É a união e a capacidade de nós podermos ultrapassar as nossas divergências. Se nós não conseguirmos, nós vamos ter um país em constante sobressalto. De que forma poderia ser possível ultrapassar isso? Eu acho que é fácil. Eu acho que desde que os homens se entendam, desde que seja capaz de dizer ao ADI e os representantes o que é que nos separa. Chama o MLSTP, o PSD, o MDF, a sociedade civil, como se quer, mas de uma forma totalmente aberta. E o respeito pela diversidade também de opiniões e de pensamentos? Sim, nós em São Tomé e Príncipe nunca poderíamos ter unanimismo. O unanimismo é uma coisa que não existe. Agora podemos ter consensos. E os consensos em relação a pontos essenciais daquilo que o país precisa. E depois, a implementação desses consensos dependerá da forma de cada um dos partidos políticos. Nós não temos que impingir aos partidos políticos a execução daquilo que nós queremos, da forma como nós queremos. Não, nós temos que encontrar uns consensos e depois caberão aos partidos políticos, com o respeito que nós temos que ter pelos partidos políticos, porque eles existem na democracia e são imprescindíveis para a democracia, que eles possam implementar o seu programa e depois, a fim de 4 anos, repito, a fim de 4 anos, serem avaliados por aquilo que fizeram ou que não fizeram. Porque continuarmos a ter supostos governos muito bons, que não fazem nada e duram 1 ou 2 anos, eu prefiro ter um governo razoável que efetivamente fique lá 4 anos e seja capaz de fazer alguma coisa para que o povo possa sonhar. Às vésperas da ida da Comissão de Diálogo Nacional para a Região Autónoma do Príncipe, o presidente do governo regional, José Cassandra, anunciou a sua recandidatura ao governo regional, né, nas próximas eleições regionais. Que leitura faz deste anúncio antes da chegada do Presidente da República para a discussão do Diálogo Nacional na Região Autónoma do Príncipe? Eu acho que o Dr. José Cassandra é uma pessoa inteligente e aproveitou o momento, o palco, para anunciar aquilo que era natural. Eu acho que o Dr. José Cassandra tem feito um bom trabalho na Ilha do Príncipe, tem conseguir certos consensos imprescindíveis para o desenvolvimento do Príncipe e é natural que ele aproveitasse esse momento com a presença dos partidos políticos, com a presença do Presidente da República em São Tomé, na Ilha do Príncipe, para dizer sim, eu estou cá, eu sou consensual, quero o vosso apoio e estou disponível a trabalhar para o bem do Príncipe e, sobretudo, para o bem de São Tomé e Príncipe, porque somos todos um só. E eu acho que em boa altura o Dr. José Cassandra fez esse apelo e é bom que também, e seria bom que em São Tomé e Príncipe as pessoas também fossem capazes de o fazer de uma forma aberta, sem complexos, dizendo aquilo que nós pensamos e sermos inteligentes de aproveitarmos os bons momentos, que não aproveitam. Nesta altura isto seria também uma indicação de que talvez já seria a época de se começar a trabalhar sobre as eleições. Aliás, já sobre isso, qual é o prazo legal que o Presidente da República tem para convocar as eleições? Este ano deverão acontecer as eleições legislativas, autárquicas e regionais. Qual é o prazo legal que o Presidente da República tem para fazer? Eu acho que o Presidente da República terá menos de 60 dias, terá que marcar as eleições antes da data das eleições. Ele terá que o fazer e eu estou ciente que isso será feito, que o Presidente da República terá que o fazer. Eu acho que o país precisa dessas eleições para clarificar muitas das coisas nessa sociedade, mas eu espero também que antes dessas eleições, que para mim se avizinha problemática, se possa conseguir dialogar em São Tomé e Príncipe. Porque eu devo dizer que eu espero que as eleições sejam para alguma coisa. Se essas eleições acontecerem sem que haja efetivamente um diálogo abrangente e inclusivo, quando digo abrangente e inclusivo, quer dizer que estejam todos dentro, elas poderão não servir para nada, porque imaginemos que o ADI ganha as próximas eleições, não tendo participado no diálogo, havendo todas as divergências, então o ADI, mesmo ganhando as eleições, quanto a mim, não terá condições necessárias para governar. Porque eu acho que nós, para governar, nós temos que ter estabilidade, temos que ter entendimento entre os órgãos de soberania, temos que ver um clima, num clima de paz e não num clima de guerra. Então, eu acho que nós temos que caminhar para essas eleições num clima de paz.
porque São Tomé e Príncipe precisa dessa paz, São Tomé e Príncipe precisa que toda a gente se entenda e precisa, sobretudo, como disse, que nós respeitemos quem ganha as eleições para implementar o programa que assim entender. E partindo deste ponto de vista, acredita que as eleições podem ser um marco histórico para o país, como se fosse um recomeçar do zero, para que o país, enfim, entre nos trilhos e comece a senda do desenvolvimento que tanto se fala? Eu acredito que sim, mas antes disso terá que haver esse entendimento. Terá que haver esse entendimento. E eu lanço cá já um apelo. O ADI, neste momento, todos sabemos praticamente que dificilmente participarão nesse diálogo entre o dia 24 e dia 28. Eu espero que eles ainda possam reconciliar, mesmo sendo difícil, mas eu só peço ao ADI que não entenda que o dia 28 é o último dia do diálogo nacional. E também espero que o MLSTP, o PCD e o MDFM não entenda que o dia 28 é o último dia. Não. Todos os dias devemos recomeçar o diálogo. E eu acho que o ADI tem pessoas inteligentes, tem pessoas que querem bem do país, tanto como outros partidos. E eu estou consciente que esse diálogo irá acontecer para o bem de São Tomé e Príncipe. De vez em quando nós escolhemos os nossos momentos, o ADI com certeza está a escolher o seu melhor momento e nós temos que respeitar que essa decisão do ADI. Mas, mais do que essa decisão, é bom que toda a gente pense que é mais importante que o Presidente da República, mais importante que os partidos políticos, mais importante que tudo, é São Tomé e Príncipe. E se nós pensarmos assim, que São Tomé e Príncipe precisa que os seus filhos se reconciliem nos pontos essenciais para avançar, então eu estou ciente que teremos de certeza todos os partidos no futuro num diálogo permanente de concertação para que o país possa crescer. Outro assunto que marcou também a semana foi a queda do muro de contenção da subida do hospital na região de Passadeira, onde está o supermercado Secador. Observou-se também o setor público, de certa forma, defender a empresa privada. O que tem a dizer sobre o facto, a queda do muro, e sobre esta defesa do setor público que deveria primar pela qualidade da obra, enfim? Bom, eu acho que esta queda do muro é demonstrativo daquilo que tem sido São Tomé e Príncipe. Nós temos tido N obras que, mesmo não tendo tido problemas de ruína ou de queda, que não satisfazem a necessidade de São Tomé e Príncipe. Que nós temos gastos milhões e essas obras não são obras com qualidade. E isso deve-se a um trabalho de fiscalização que é, e deve-se dizer, muito mal feito em São Tomé e Príncipe. Eu acho que se as autoridades nacionais não se consciencializarem de que essas fiscalizações são feitas prejudicando São Tomé e Príncipe, nós não iremos a lugar nenhum. Ou seja, a queda deste muro poderia pôr em perigo muita gente. E verificou-se que nós tivemos um muro de contenção com soldaduras, o que é de todo inadmissível em qualquer parte do mundo. E o empreiteiro, mesmo sendo responsável por isso, maior responsável é a fiscalização, que deveria estar lá sempre e chamar a atenção para aquilo que está mal feito. Então, mas eu acho que em São Tomé e Príncipe há um ver que não vê, há um deixar andar deliberadamente, ou por serem negócios ou interesses de grupos que têm prejudicado sobremaneira São Tomé e Príncipe. Temos o caso do Muro do Secador, temos o caso da estrada que custou cerca de 30 milhões de dólares, de euros, da estrada que vai até Molve, que são estradas que, depois de se ter gasto tanto dinheiro, não correspondem às expectativas. E isto é um trabalho muito mau da fiscalização. E doa quem doer, é necessário que o Estado se consciencialize que o dinheiro, para além de ser eles que angariaram, quem pagará é o povo de São Tomé e Príncipe. E nós precisamos de coisas bem feitas. É melhor fazermos pouco e bem do que continuarmos constantemente a gastarmos dinheiro desnecessariamente e com uma fiscalização que não funciona. E eu lanço cá um repto ao Ministro das Obras Públicas, no sentido de fazer um inquérito muito sério em relação à fiscalização que é feita em São Tomé e Príncipe e mesmo ao Ministério Público. Porque daquilo que eu, como arquiteto, tenho verificado nas obras feitas em São Tomé e Príncipe, mesmo o caso do Mercado Novo, que parece mais velho do que o Mercado Antigo. Ou seja, não se pode admitir que se gaste tanto dinheiro no país fazendo coisas tão mal feitas e que não trazem benefícios praticamente nenhum para o país. De quem é a culpa nestes casos? A culpa só pode ser do Estado de São Tomé, porque eu acho que o Estado é o primeiro responsável, é ele que compete fiscalizar, é ele que compete estruturar. E caberia ao Estado, neste momento, cobrar dos fiscais do próprio Estado
o trabalho que não foi feito. E nessa altura, quando o Estado não faz a sua parte, quando, enfim, exime da culpa o setor privado, quem deve ser responsabilizado? Quem deverá responsabilizar quem? Eu acho que, neste caso, caberá ao Ministério Público e à Justiça em São Tomé e Príncipe dirimir esse conflito. Porque, para mim, o responsável primeiro é o dono da obra. O dono da obra devia ter a responsabilidade de contratar equipas competentes e acompanhar, durante esse tempo todo, o trabalho que é feito. Porque, vê-se uma coisa, eu como empreiteiro, eu quero ganhar dinheiro. E vou tentar fazer o meu melhor. Mas caberá a equipa do Estado, da fiscalização, avaliar da competência dessas empresas. E eu acho que o Estado é responsável na sua dimensão, assim como a empresa também que deveria ter os técnicos competentes, também é responsável na sua dimensão. Mas em São Tomé e Príncipe, eu acho que o grande mal está na fiscalização, que deliberadamente, digo eu, não fazem os seus trabalhos. Algum outro assunto chamou a sua atenção nesta semana para encerrarmos esta nossa conversa? Olha, é de louvar a atitude do Supremo Tribunal em ter resolvido em menos de 2 meses, digamos assim, que já seria muito o problema do juiz que eventualmente violou uma criança. Eu acho que isso fica bem à Justiça, ter levantado toda a espécie de imunidade, digamos assim, a esse ministro, a esse juiz, para que ele possa responder pelos seus erros, caso tenha errado. Não é? Mas eu acho que é isso que tem que ser feito, é esse exemplo que o Tribunal seguiu, que a Assembleia devia seguir em relação às imunidades em São Tomé e Príncipe, porque quem prevarica deve responder perante a lei e, pelo menos, para ter a oportunidade de se justificar. Porque nós não podemos, quando nós não podemos justificar, então a opinião pública faz a sua justiça, que é crucificar pessoas na praça pública. Eu acho que, neste caso, o juiz terá tempo suficiente para responder e para ser julgado e ser responsabilizado ou não pelos seus atos. E eu espero que esse caso seja o mais célere possível, porque não podemos continuar a ter em São Tomé e Príncipe todos os dias a ouvir que há violações de crianças, menores e por aí fora. Eu acho que é mau para a sociedade e, uma vez mais, louvar finalmente a atitude dos tribunais. Eu acho que é isso que tem que ser e eu espero que o trabalho seja feito o mais rapidamente possível. Liberato, muito obrigada mais uma vez e esperamos continuar a contar com a sua colaboração aqui na Andim Live. Conto sempre. Alô? Ontem, o STP em linha prometeu trazer a versão da EMAI sobre a polêmica do abastecimento de água no bairro Repouso, em São Marçal. A equipa de reportagem da Andim Live esteve na EMAI, como combinado através do contacto telefônico com o diretor-geral da empresa, mas não conseguiu gravar a entrevista. Entretanto, a Andim Live continua disponível para que a EMAI apresente a sua versão dos factos sobre este assunto. E assim concluímos mais uma edição do STP em linha. Estaremos de volta na segunda-feira com mais atualidade informativa de São Tomé e Príncipe. Boa noite e bom fim de semana.